Venezuela ameaça Brasil. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu não sei se o Maduro ficou louco ou se é o Lula que é muito, muito louco, mas alguém aí nessa história perdeu o juízo. Mas vamos lá que eu vou explicar para vocês melhor essa história. Essa foi a imagem publicada nas redes sociais aí venezuelanas, oficiais aí do governo, com todo mundo consegue perceber que é o focinho do Lula que tá aí nessa imagem. E por que isso tá desse jeito? Vamos lá. O Brasil e a Venezuela já vêm se estranhando desde a era do governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro fechou as fronteiras e tudo mais, porque o pessoal estava todo fugindo da Venezuela. Aí o Bolsonaro ali acolheu as pessoas e depois deu uma ordem ali para transferiu algumas forças armadas ali para as fronteiras e os governos começaram a se estranhar. E agora? A mais recente foi depois das eleições, supostas eleições venezuelanas, em que ninguém reconheceu a vitória de Maduro, só quem reconheceu foi quem é ditador que nem ele, por exemplo, a Rússia. E o que aconteceu é que o Brasil até então ficou quieto, aí depois deu a entender que queria as atas, né, das votações, e o governo venezuelano se recusou a mostrar. Aí depois o opositor do atual governo venezuelano mostrou ali algumas provas em que ele realmente foi quem ganhou as eleições, mas o Maduro não aceitou. Inclusive o Maduro deu algumas entrevistas aí para os jornais deles lá e deu algumas declarações, inclusive que ele disse que ele só passaria a presidência para outro chavista. Ou seja, para manter o regime, cara. Isso não tem outro nome, não tem outra coisa, né? Inclusive o Boulos diz que a Venezuela é uma democracia, né? Isso aí é só as confirmações daquilo que a gente já sabe. Mas pronto. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e compartilha esse vídeo aí para você manter aí os seus amigos e familiares muito bem informados. Mas vamos lá. Logo depois disso, desse episódio aí, do governo brasileiro ali meio que se recusando a admitir que a Venezuela... Admitir assim, né? De apoiar, né? Que a Venezuela elegeu Maduro democraticamente. Que não foi, mas pronto. Teve essa situação da entrada da Venezuela nos BRICS, que é o grupo econômico ao qual o Brasil faz parte, que é Brasil, Rússia, Índia, China, e tem mais 2 países que entraram depois, por isso que não tem ainda, não tem no nome, mas foi composto mais ou menos por esses países, e a Venezuela está interessada em entrar nos BRICS, mas o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. Os motivos que eles deram foi questões ali, como é que eu posso dizer, políticas, assim, é só engodo, na verdade. Eles simplesmente vetaram, porque o Brasil não é burro, na verdade, eles são muito espertos, e eles estão interessados em dinheiro, entendeu? E a Venezuela hoje é um país economicamente quebrado, fodido. Não só economicamente, mas socialmente também, falando, de todas as formas possíveis, né? Porque as sanções americanas também ajudaram a terminar de afundar o país. Na verdade, afundaram o país fortemente, mas isso é tudo culpa do Maduro, né? Então, ele escolheu ali ir um caminho contra ali o que era para ser, né? Murilo, mas quer dizer então que os Estados Unidos que manda, se não for do jeito deles, então é sanção. Basicamente sim, mas também tem muita coisa a ver. Eu tenho certeza que o povo venezuelano preferiria ter os Estados Unidos como aliado do que como inimigo, mas a Venezuela é o Brasil avançado, entendeu? Então não é o que o povo quer, é o que o ditador quer, é o que ele quer e acabou. Então o país tá essa desgraça que tá, e todos já sabem de quem é a culpa. Mas pronto, antes do veto, inclusive, o Maduro fez alguns ataques ali ao governo brasileiro, mais sentido por essa falta de apoio ali em reconhecer a vitória, suposta vitória do Maduro como presidente eleito, e depois desses ataques aí diplomáticos aí feitos pela Venezuela, houve o veto do Brasil para a entrada da Venezuela nos BRICS, em que isso chateou fortemente o Nicolás Maduro. E ele soltou aí essa publicação em que ele diz que medidas serão tomadas. Quem se mete com a Venezuela vai se dar mal, basicamente. Mas vamos lá, eu trouxe para vocês aqui uma matéria do G1, né? Uma fonte assim confiabilíssima. Mas quando se trata de mundo, quando é para falar dos outros, eles têm uma ótica assim mais aquilo que dá mídia, mais midiática. Né? Mas vamos lá. Polícia venezuelana publica foto com bandeira do Brasil. Quem se mete com a Venezuela se dá mal. É o que está escrito aí na língua deles. Imagem também aparece a silhueta de um homem
que aparenta ser o presidente Lula. Brasil e Venezuela vivem crise diplomática que envolve um veto nos BRICS e a eleição que reelegeu Maduro, né? Não sei aonde que ela reelegeu Maduro, reelegeu o seu rabo que escreveu essa merda. Mas vamos lá. A Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela publicou uma foto com a bandeira do Brasil, a qual aparece a mensagem: quem se mete com a Venezuela se dá mal. A postagem foi feita em uma rede social nesta quinta-feira, dia 31. A imagem também tem a silhueta de um homem que aparenta ser o presidente Lula. Porra, não aparenta, né, velho? Dá pra ver que é ele. E eles escreveram a seguinte coisa: nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagens de ninguém, nem somos colônias de ninguém. Estamos destinados a vencer, diz a legenda do post. Isso aqui é balela, né, pessoal? Isso aqui é balela, porque a Venezuela tá destruída, arruinada economicamente, financeiramente, socialmente, de todas as formas possíveis. A única diferença deles não terem como é que eu posso dizer, aberto as pernas, né, pro governo americano e obedecido o que os americanos disseram para eles para aliviar as sanções, é simplesmente porque eles encontraram conforto no colo da Rússia e da China. Então, que ali ainda consegue financiar eles um pouco, inclusive o exército russo, no último ano, enviou 2 caças que têm capacidade de portar armas nucleares para a Venezuela. Ou seja, eles falam que são livres e soberanos, só que isso aqui é balela, porque se eles não tivessem se escorado na Rússia e na China, até o próprio Nicolás Maduro já estava passando fome, porque as sanções são pesadíssimas. Mas vamos lá. Seguindo aqui, a publicação menciona o ministro do interior da Venezuela, Diosdado Cabello, e o perfil do programa Com El Mazo Dando, que é apresentado pelo político na TV pública venezuelana. A mesma imagem, inclusive, também foi postada na conta do programa. O post foi feito no contexto da crise diplomática entre Brasil e Venezuela. O regime Nicolás Maduro criticou o governo brasileiro por ter vetado a entrada do país no grupo dos BRICS, composto por países como China, Rússia e Índia. Além disso, na terça-feira, dia 29, o assessor especial do presidente Lula para assuntos externos, Celso Amorim, disse em audiência na Câmara que a Venezuela quebrou a confiança do Brasil no processo eleitoral que reelegeu Maduro. Na quarta-feira, dia 30, a Venezuela convocou seu embaixador em Brasília para retornar ao país. A medida é uma espécie de repreensão à linguagem diplomática internacional. Em comunicado, o governo venezuelano classificou as falas do assessor de Amorim como declarações intervencionistas e grosseiras, além de chamar de volta o diplomata venezuelano que estava em Brasília. A Venezuela convocou o representante de negócios do Brasil para dar explicações. O Itamaraty não deve responder publicamente ao gesto da Venezuela, segundo o blog da Júlia Dualibi. Então, isso aqui basicamente é o Nicolás Maduro chamou de volta, né, o embaixador venezuelano que estava no Brasil. Agora, para quê? Vamos ver, né? Isso aí é para resolver questões diplomáticas e tudo mais. E agora é aguardar. Agora os impactos disso no Brasil não são quase nenhuns. Eu trouxe aqui também uma publicação no Twitter. Regime de Maduro ameaça tomar medidas necessárias contra o Brasil. Aumentando ainda mais o tom contra a administração de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo de Nicolás Maduro ameaçou tomar medidas necessárias contra o Brasil após veto à Venezuela no BRICS. E as recentes manifestações de Celso Amorim. A declaração foi publicada nesta quarta-feira, dia 30/10, pelo ministro das Relações Exteriores venezuelano. Ou seja, eles estão numa crise diplomática aí doida, né? Lembrando que tanto o Lula quanto o Nicolás Maduro fazem parte, né? Eles são os criadores e cofundadores do Foro de São Paulo, né? Na verdade, foi o Lula e o Chaves que fizeram essa merda, que é a maior organização criminosa do planeta, né? Quando se trata de partidos políticos, de organizações políticas, político-partidárias. Mas vamos lá. Eu trouxe uma outra matéria aqui do Globo, do G1, que diz assim, foi feito por Valdo Cruz, comentarista político e econômico da Globo News. Presidente do PT critica a Venezuela pela primeira vez, mas partido ainda não deve recuar de apoio a Maduro. Logicamente que não, né? Como eu disse para vocês... Desculpa aí, pessoal. Como eu disse pra vocês, muito maior do que o Brasil e a Venezuela, para esses caras, é o Foro de São Paulo. E eles fazem parte do Foro de São Paulo, são amicíssimos. Então, os países que eles lideram, para eles não interessa. O que interessa é o Foro de São Paulo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou pela primeira vez o governo da Venezuela desde a eleição presidencial daquele país, no fim de julho. Abre aspas. Lamenta esse posicionamento do governo venezuelano. Celso Amorim não é um agente do imperialismo, é um companheiro do PT, afirmou Gleisi Hoffmann. Amorim foi classificado pelo governo Nicolás Maduro em nota oficial como um mensageiro do imperialismo norte-americano. Só se for do governo Biden, né? Aí talvez faria algum sentido. O governo da Venezuela também chamou de volta ao país o embaixador que atuava em Brasília, um ato que no mundo da diplomacia é sinal forte
de forte descontentamento. A mudança de postura de Gleisi, no entanto, não inclui a previsão de uma nota para mudar a posição do partido. O PT reconheceu a reeleição contestada de Nicolás Maduro na contramão da comunidade internacional e do próprio governo brasileiro. Até porque os nossos senadores e deputados ali, principalmente de oposição ao governo, foram completamente contra, né, reconhecer a Venezuela como reeleições, porque aquilo ali foi igual ao do Brasil em 2022. Puta que pariu. Ao mesmo tempo em que criticou a postura de Maduro, Gleisi sinalizou esperar uma recomposição das relações entre Brasil e Venezuela. Abre aspas, o PT defende a superação das diferenças existentes entre governos por meio do diálogo e do entendimento. Esperamos que isso logo possa ser atingido entre os dois governos, disse. Dentro do governo, essa esperança já não existe mais. O presidente Lula Inácio é muito grande, bandido da Silva, insistiu em manter uma porta aberta para a Venezuela, reivindicando a divulgação das atas eleitorais da eleição da Venezuela para comprovar quem teria sido de fato o vitorioso da disputa. Ele não vai publicar isso, e se daqui a um ano ele publicar, foi as novas que eles fizeram, né? Mas pronto. Nicolás Maduro se declarou vencedor, mas o candidato da oposição, Edmundo González, o Urrutia, acusou o presidente venezuelano de fraudar o resultado. Hoje, González está exilado na Espanha, e Maduro decidido a tomar posse para um novo mandato em janeiro. Do lado do Itamaraty, a decisão é de não responder aos novos ataques do ditador na Venezuela. Maduro convocou para consultas o embaixador venezuelano no Brasil, Manuel Vadel, uma atitude sempre vista como uma condenação do país onde o diplomata está sediado. Além disso, o governo venezuelano convocou para uma conversa o encarregado de negócios do Brasil na Venezuela, Breno Herman, para expressar diretamente a ele as críticas de Maduro. A embaixadora oficial do Brasil na Venezuela, Glivane Oliveira, está em férias. Normal. No Palácio do Planalto, assessores de Lula avaliam que o último ataque de Nicolás Maduro deveria levar o PT a mudar sua posição em relação à Venezuela, o que por hora não deve acontecer. Gente, é lógico que isso aqui não vai acontecer, afinal de contas, tem o Foro de São Paulo, é isso que eu tenho falado sempre com vocês. Para esses caras, maior do que os países que eles lideram é a organização criminosa deles. Ninguém solta a mão de ninguém. Eles não vão mudar de opinião assim. Isso vai além da política, é o crime, cara. Eles são criminosos, então esquece. Sem contar que um sabe dos podres do outro, né? Então, isso é uma parada que é muito sinistra mesmo. Muito sinistra, assim, a ponto de você ficar em choque, né? Porque se o Nicolás Maduro, de pouquinho em pouquinho, ele tá abrindo a boca sobre o novo Lula, né? Porque o Lula não é o Lula, vocês já sabem disso, eu já fiz vídeo sobre isso. Inclusive tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. O Lula não é o Lula é o novo Lula. Inclusive, o porta-voz aí do governo venezuelano falou isso, né, nas redes sociais, que o Lula seria um agente da CIA infiltrado. Então, vindo do governo Biden, faria bastante sentido, né, pessoal? Isso aí é sem dúvida nenhuma. Vindo do governo Biden, faria, tipo, um puta sentido, porque eles... É o governo da esquerda, né? É o governo igual ao governo que nós temos aqui. A diferença é que é uma potência sinistra, né? É uma superpotência. Então, faria bastante sentido mesmo. Mas vamos lá. Qual é a conclusão que a gente chega disso? A conclusão que a gente chega disso é que a Venezuela nunca pagou o dinheiro que o Brasil já mandou para lá. O Lula já mandou centenas de bilhões de dólares para a Venezuela. Fez inúmeras construções, inclusive usou da Venezuela para roubar, né? No escândalo da Petrobras, entre outros, em que, lembrando a vocês, quase todos, se não todos, já estão soltos na rua. A última de agora foi o Gilmar Mendes anulando todas as condenações de um condenado da Lava Jato, que devolveu, inclusive, o dinheiro que ele roubou. Ou seja, se o cara chega a devolver o dinheiro que ele roubou, é porque ele roubou mesmo, velho. É um bagulho assim, que você não precisava ter prova nenhuma. Só dele falar, tá aqui, ó, o dinheiro que eu roubei... Pelo menos um pouco do dinheiro tá aqui, ó. Ou seja, ele já assinou o atestado de culpa, mas ainda assim o Gilmar Mendes anulou todas as condenações dele e esse é o Brasil que a gente tá vivendo, né? Enquanto isso, o pessoal do 8 de janeiro continua preso lá, né? É aquilo que eu falo, você que tá me assistindo aí, você pode ser de esquerda ou de direita, não interessa o lado que você é, mas é só você pensar assim, porra, não tinha que ser justo? 2 pesos, 2 medidas. Tinha que ser justo. O que pesa pra um, pesa pro outro, certo? Agora, um cara que roubou milhões e milhões e milhões de dólares brasileiros, milhões de reais da Petrobras, quebraram a Petrobras e mancharam a imagem do Brasil no mercado internacional e simplesmente eles estão todos na rua. Enquanto as pessoas que entraram lá em Brasília e quebraram tudo, mesmo que sejam culpadas, estão levando 17 anos de cadeia. Então você vê que não é o mesmo peso, então não faz o menor sentido essa merda. Mas pronto, para um modo de curiosidade para vocês, eu trouxe aqui uma comparação bélica entre Brasil e Venezuela, no caso de haver uma guerra entre Brasil e Venezuela, que eu acho que é muito difícil de acontecer.
Até porque o Maduro não é burro. Ele já tá num país economicamente quebrado. Se ele se meter numa guerra, inclusive vai ser bem difícil, né? Porque quem financia a Venezuela hoje é Rússia e China, como eu disse para vocês. E a Rússia e a China são aliados do Brasil. Então, se eles retirarem os financiamentos ou disserem, olha, a gente não vai financiar você em guerra com o Brasil, cara. A gente pode ajudar de outra forma, mas ajudar você na guerra contra o Brasil, a gente não vai ajudar não, porque o Brasil é nosso aliado. E o Brasil é muito maior que a Venezuela, né? E é assim, se eles disserem que não vão ajudar, a Venezuela vai guerrear como? Com carta? Como correio? Então, isso é bem tosco, né, velho? Esse tipo de situação é bem tosca. Mas vamos lá. Vou passar para vocês aqui agora uma comparação básica, só para vocês, a caráter de curiosidade. Mas antes disso, não se esqueçam, se inscrevam aí no canal. Vocês têm me assistido e não estão se inscrevendo no canal. Depois vocês não recebem os vídeos. Aí depois vocês falam, pô, Murilo, você não tá gravando vídeo. Não, não é você que não tá vendo, entendeu? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu joinha aí pra eu saber que você gostou, né? E se você não gostou, deixa o joinha de cabeça pra baixo, né? Paciência, fazer o quê? Eu também, se nem Deus agradou todo mundo, não vai ser eu que vou agradar, né? Mas pronto, vamos lá. Uma comparação rápida entre Brasil e Venezuela. Efetivo de combatentes. O Brasil, atualmente, tem 327 mil para mais, já, porque esses dados são de 2022, 2022/23, 327 mil, mais de 600 mil policiais no Brasil. Na Venezuela são 123 mil, mais 392 mil milicianos e guardas bolivarianos. Aviões de combate, o Brasil tem 210 e a Venezuela tem 93. Sistema de defesa aérea, o Brasil tem 100 e a Venezuela tem 400. Helicópteros, o Brasil tem 133, a Venezuela tem 70. Lançadores múltiplos de mísseis, o Brasil tem 42 e a Venezuela tem 56. Peças de artilharia, o Brasil tem 2.000, a Venezuela tem apenas 515. Blindados, o Brasil tem 2.020 e a Venezuela tem 602. Navios, o Brasil tem 55, a Venezuela tem 39. Submarinos, o Brasil tem 5, a Venezuela tem 2. Ah, Murilo, mas tem coisas aí que a Venezuela tem a mais do que o Brasil, pessoal. Guerra, falando de guerra, as coisas vão muito além do que a gente tá vendo aqui. Até porque o Brasil tem os Estados Unidos como aliado. O Brasil é aliado da Rússia e da China. O pessoal dos BRICS, teoricamente, devem ajudar. Então, só que o Brasil, por ser muito grande, ele tem uma desvantagem. O Brasil tem muito mais combatentes. Sim, ok, tem muito mais combatentes. O problema é que quando você tem um grande efetivo de combatentes, você tem dificuldade em movimentar num território do tamanho do território do Brasil. A Rússia passou bastante por isso, porque a logística que é complicada, entendeu? Então talvez fosse mais rápido vir ajuda dos Estados Unidos do que movimentar todo esse efetivo dentro do território nacional, que essa que é a parte complicada. Então, supostamente numa guerra entre Brasil e Venezuela, o melhor ataque seria a defesa, que é deixar eles se matarem. Eles vêm e morrem, vêm e morrem, vêm e morrem. E pronto, mas isso aqui é hipoteticamente falando, porque isso é uma coisa que não vai acontecer. Até porque o Nicolás Maduro hoje vive num reino, né? Em que ele é o rei. Ele é o Deus. Então ele não vai colocar isso tudo em xeque, não vai ameaçar perder tudo isso por causa de discussões diplomáticas e político-partidárias, entende? Mas pronto. Eu espero bem que o Edmundo Gonzalez consiga, né, assumir a presidência da Venezuela e que restaure o país, né? Assim que os chavistas saírem do governo, provavelmente as sanções americanas serão cortadas e a Venezuela vai voltar a comercializar com o mundo aí e vai voltar a se reerguer e o povo venezuelano vai ter orgulho aí do país deles, né? Porque a situação tá mesmo feia. Mas isso também vai depender bastante aí da vitória do Trump, que o Trump já deu algumas declarações em que ele mesmo dizia que se ele voltasse à presidência, ele ia invadir a Venezuela e libertar o povo. A gente sabe que isso não é porque ele é bonzinho, nem coisa e tal, a gente sabe, mas é tudo pelo petróleo. Mas eu tenho certeza que o povo venezuelano tá mais preocupado com o que eles vão comer do que com o petróleo que tá debaixo do chão no pé deles. Então, pelo menos essa é a minha opinião. Me conta aí vocês, a opinião de vocês nos comentários. Então vamos lá. Pra gente fechar aqui, depois dessa lavada aqui que vocês viram, que talvez o Brasil dê na Venezuela, num eventual conflito, a gente chega à conclusão de que existe aí um racha dentro da própria esquerda. A diferença entre os rachas dentro da esquerda e os rachas dentro da direita é que a esquerda tenta esconder o máximo possível e a direita faz isso tudo na frente dos holofotes, para ganhar mais ainda, para gerar mais ainda conflito, né? Porque os esquerdistas pegam tudo isso que tem acontecido e alimentam isso cada vez mais. Então essa é a realidade que a gente vive hoje. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui.
Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau!